Oi, Graça, tudo bem? Boa tarde. Hoje a live vai ser bem especial. Oi, Pri, tudo bem? Esperando também, daqui a pouquinho o Osnir vai entrar. Oi, Samantha, tudo bom? Tava ligadinha no horário, então. Ai, gente, é bem bacana, né? Conseguir fazer essa live com o Osnir. Oi, Cida. Ai, quanto tempo. Oi, Suzana, tudo bom? Ah, Mirella, tudo bom, Mirella? Oi, Ivana. Nossa, quanto tempo. Denise. Esperando só os Nir entrar, daqui a pouquinho ele entra, a gente começa. É, saudade também, Ivana. Oi, Cida. Nossa, faz tanto tempo, né? Ah, o Osnir entrou agora. Vou chamar ele aqui pra live. Olá, tudo bom, Estela? Oi, Osnir. Boa Olá, tarde. tudo bem? Boa. Boa Tudo bom? tarde. Boa tarde. Tava todo mundo aqui ligado no horário, hein? O pessoal já, na hora que eu entrei na live, o pessoal já começou. Você é símbolo de audiência, né? No canal. Ai, ai. Tudo bom com você? Tudo ótimo. Faz tempo que a gente nos fala. Faz muito tempo. Ai, ai. Osni, Diga, para a gente começar, eu sei que você gosta de fazer o mantra, né? Antes de pode ser? cada. Então, eu vi que você costuma fazer, e eu realmente acho bacana para a gente começar a fazer um mantra. E como é filosofia, né? E a gente está falando dos textos antigos, queria que você escolhesse um especial também para a gente começar Ah, a live. pode ser o de Patanjali. Patanjali tem tudo a ver. Perfeito, perfeito. Vamos começar então? Vamos. Yogena chitasya padena vacham malam sharirasya cha vaidhyakena yopakarotam pravaran muninam patanjali pranjaliranatosmi abaho purushakaram shankhachakrasidharinam sahasra shirasam shvetam Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim, Pranamami Patanjalim. Om Shanti, Shanti, Shanti. Om. Olha, o pessoal está entrando aqui. Sim, É, bastante gente, hein, Osni? eu não faço ideia. Osni, Diga. tem bastante gente que está entrando que te conhece, né, aqui, que já ou fez aula com você, ou estuda também, né, a filosofia, né? Uhum. Mas essa live, ela é também para quem não conhece do yoga, né? Essa sequência de lives que eu fiz, ela tava muito focada para um público que descobriu o yoga agora na quarentena, como um meio de trazer um centramento e uma forma de restabelecer, né, a saúde, né? E aí eu fiz uma sequência com alguns professores, alguns alunos seus também, Uhum. e eu estou finalizando essa sequência com você
porque a gente vai falar de uma coisa bem importante que é a filosofia do yoga, né? Uhum. Mas para quem não te conhece, eu queria que você se apresentasse, né? Eu fiz um breve, bem breve resumo na divulgação do post, mas acho que é legal se você falar. Ó, eu não gosto muito de falar de mim, mas eu vou falar um pouco. É, meu nome é Osnirco Genota, eu nasci em Santo André, São Paulo. Eu comecei de forma muito assim, como é que eu posso dizer, de forma muito espontânea essa prática, porque eu comecei aos 5 anos de idade por influência dos meus pais, né? E depois, quando eu tinha uns 6 anos de idade, meu pai me levou para o mestre dele, mas era um mestre de artes marciais, então eu comecei a fazer artes marciais. E aí, um pouco mais tarde, quando eu já tinha um entendimento maior, já sabia ler todas essas coisas, então meu pai começou a me dar os livros dele, né? Porque naquela época não era como hoje, né? 52 anos atrás, 50 anos atrás, né? A gente não tinha. Hoje você tem um estúdio em cada esquina. Naquela época não era como hoje, então uma boa parte das pessoas aprendiam mesmo com os livros, né? Depois de algum tempo, aqui em Santo André, tinha uma escola de balé de um russo chamado Ruslan. Então, o Ruslan dava aula de balé e a Efigênia, que era a mulher dele, dava aula de yoga. E minha mãe, então, começou a fazer aula com a Efigênia e tal. E aí né, chegou um momento da minha vida que eu entendi que esse era meu caminho, né? Então eu pedi para minha mãe para ela perguntar para a professora dela. Disse: "Ó, mãe, pergunta lá para a Efigênia, porque assim, eu quero fazer algum curso, um curso de formação e tal." Uhum. E aí minha mãe perguntou para ela e ela me deu 2 endereços. Um deles era do Shimada, né, que foi um professor bem famoso aqui de São Paulo. E aí eu fui até o Instituto do Shimada e ele falou: "Olha, assim, formação mesmo eu não dou, né? Mas se você fizer aula aqui comigo, depois de algum tempo eu vendo como você se comporta, tal, eu posso colocar você para dar aula." Mas eu queria uma coisa mais estruturada, né? Uhum. E aí ela tinha dado um outro endereço que era do Narayana. E lá, desde o início dos anos 60, eles já davam curso de formação. E aí eu fui para o Narayana e fiz o meu curso de formação lá. Eu me formei acho que em 87, por aí. E nunca mais parei, né? Porque o yoga não tem parada. Então eu Uhum. continuo estudando até hoje. Eu estou aqui. É, então, e essa live, ela é sobre filosofia, né? E a filosofia, ela, às vezes, tem muitas pessoas que procuram yoga primeiro se encantando com asana, né? Uhum, E o asana, ele tem uma coisa que ela é bonita, né? Ela estimula você, o desafio, né, da prática, faz com que você uhum, também transfira isso para sua vida, né? Enfim, tem vários aspectos e quando você tem um bom professor, é como aquilo te transforma de dentro para fora, né? sim. Mas e aí, além do asana, a gente tem a respiração e tem todo o caminho, né, de Patanjali que tem a ver com a própria filosofia do yoga. Mas eu Uhum. queria que você explicasse o que é a filosofia, né, e por que é importante a gente se aprofundar nesses textos, né? É. Bom, primeiro a gente tem que entender que não existe yoga sem filosofia, Uhum, né? O yoga é uma filosofia prática de vida.
Só que às vezes as pessoas têm uma ideia muito ocidental do que é filosofia, né? Uhum. Então, a filosofia na Grécia, ela surgiu, a gente poderia dizer, né? Se a gente pega a história, a gente poderia dizer que a filosofia ela surgiu para se contrapor à mitologia, né? Então, todos esses pensadores, né, eles queriam entender muitas coisas, mas isso era muito de forma racional, Uhum. né? Então, a própria palavra filosofia significa amor ao conhecimento. Essa é a tradução da palavra. E só que dentro do yoga o conhecimento é sobre si mesmo, né? Diferente de outras filosofias que tentam entender coisas externas. O yoga diz que se você não conhece você primeiro, né, a sua visão, a sua interpretação de tudo que acontece à sua volta, ela está um pouco equivocado, né? Então, o yoga parte desse princípio. Então, dentro dessa filosofia, você até tem esse aspecto, né? Que é chamado de pratyaksha, né? Pratyaksha aksha significa olho, né? Então é aquilo que pode ser percebido. Mas você tem outros aspectos que vão muito mais de encontro à nossa verdadeira natureza, né? Que é paroksha. Paroksha é a inferência, né? Por exemplo, você vê fumaça de longe e você infere, né? Você deduz que exista fogo. Você não precisou dos olhos, né? Então, é algo que independe dos sentidos, né? De você estar vendo a coisa mesmo, você deduz, bom, se tem fumaça, deve existir fogo. E a gente tem um terceiro passo, né? Que é aparoksha, que é um conhecimento que independe nem da mente, nem dos sentidos, nem de absolutamente nada, né? Então, o estudo da filosofia, ele vai desde o aspecto que as pessoas entendem, né, dessa filosofia hipocrática e tudo mais, até aspectos mais profundos onde os sentidos e a mente eles não entram nesse processo. Então, todo o processo de yoga do Patanjali, né, que ele dá os 8 passos, ele começa com yamas e niyamas, né? Ele não começa Uhum. com asana, né? Uhum. Sim. Então, os asanas, eles vêm depois desse conhecimento, dessa visão mais filosófica, vamos chamar assim, né? Uhum. As pessoas cometem um engano, às vezes, achando que yamas e niyamas é algo relacionado à moral e à ética, né? Porque fala sobre não violência, não roubar, não matar, né? Mas Patanjali tinha uma visão um pouco mais ampla sobre isso. Ele dá esses passos, né, de não violência, não mentir, não roubar, não matar, para que você tenha uma mente tranquila. E a partir dessa mente tranquila, você possa executar os asanas. A maior parte das pessoas, elas não passam de um determinado ponto porque elas usam os asanas como uma forma de tranquilizar a sua mente, né, Uhum. como uma forma de se sentir bem. Mas Swatmarama deixa isso muito claro no Hatha Yoga Pradipika, quando ele diz que quando e com a mente sem perturbações, com a mente sem problemas, o yoga então deve iniciar sua prática. Então, E é- se você está com a mente tranquila e você faz a prática, você consegue dar o passo seguinte. Se você não está uhum. bem e você faz sua prática, você chega só até o ponto da onde você deveria iniciar seu caminho. E isso Né? é interessante porque é como nós aqui chegou o yoga para nós também, né? E é Uhum, como, inclusive, existe a recomendação, vamos dizer, até da medicina tradicional, né? E eu estou falando também como terapeuta, né? Porque uhum, na medicina alopática, quantos médicos não dizem você deve fazer yoga, né? uhum, Considerando dentro desse aspecto de recuperação de saúde, porque e vendo que a pessoa, às vezes ela tem uma perturbação, às vezes médicos mesmo, quando vão falar de yoga, uhum, sistema endócrino, você deve praticar meditação, você deve praticar yoga, né? Então, vai dentro da uhum. recomendação, além dos medicamentos, tal, e existe a recomendação da prática do yoga, né? E vem Exato. bem, coincide isso com o que você está falando, porque no fundo
né? Se você entender a prática como uma prática espiritual, um caminho a ser seguido, você deve Uhum. estar bem antes de começar a prática, né? Exato. E Por isso e que com esse saúde. mantra que é exato. Por isso que esse mantra que eu entoei, né? Ele diz que eu reverencio o mais nobre dos sábios Patanjali, aquele que trouxe o yoga para remover as impurezas da mente, a gramática para remover as impurezas da fala e o Ayurveda para remover as impurezas do corpo. Sim. Então, na verdade, quem segue o yoga deveria, se tem algum problema, recorrer ao Ayurveda, né? E não Sim. usar o yoga. Lógico que tudo que você faz com o corpo afeta a mente, né? Uhum. Então a gente não pode dizer que o yoga não tem alguns aspectos terapêuticos também. Mas quando você segue o Ayurveda, né, a gente entende que o Ayurveda ele é muito mais profilático, na verdade, do que terapêutico, né? Então, quando Uhum. você tem um dinacharya, você tem uma conduta correta, você segue yamas e niyamas, tá tudo certo. E aí, dali para Uhum. frente, quando tá tudo certo, o yoga pode levar você para o segundo estágio, O que é para o segundo estágio estágio. espiritual, para o estágio Uhum. interno, né? Agora, Você quando sai a do. sua vida não está certa e está tudo meio equivocado, o yoga só vai te trazer até a metade do caminho, que é deixar você se sentindo bem, né? Esclarece esse ponto, é a metade do caminho, né? Porque dentro da filosofia a gente tem o caminho o externo e o interno, né? E existe um Exato. momento que o divisor de águas, né? É. E isso que você está falando, quando você fala da prática do Ayurveda, para te preparar esse corpo que você Travou. de respiração, acho que Deu travou. uma travada, eu não te ouvi direito, mas você pode Professor, repetir, por favor? voltou? Voltou. Voltou? Pode Tá. falar. Voltou. É, então, é só para você explicar esse divisor, né, do externo para o interno. É, o que, Ok. como, para as pessoas para deixar mais claro o que seria isso, né? Ok. Então, assim, Patanjali, no Yoga Sutra, que é assim, vamos chamar de um dos principais textos dentro do yoga, né? Então, dentro dessa filosofia. Patanjali divide o yoga em 8 partes, né? Você tem yamas e niyamas, que é como você lida com o mundo e como você lida com você. Depois você tem os asanas, que são as posturas, e aí você tem os pranayamas, que vão muito além de exercícios respiratórios pura e simplesmente. Mas aqui não dá para explicar, né? Uhum, Completamente. E aí, depois você tem pratyahara, que é a introspecção dos sentidos. Então, até pranayama é chamado de Bahiranga Yoga, que é o yoga externo. E depois você tem Antaranga Yoga, né, que é Pratyahara, ou introspecção dos sentidos, Dharana, que é a concentração, Dhyana, que geralmente é traduzido como meditação, e Samadhi, né, que é a iluminação. uhum, Então, o que acontece? Quando as pessoas não têm, né, uma conduta, quando elas não levam um estilo de vida yogi, né, elas se perturbam demais, o máximo que acontece é que ela fica no aspecto externo do yoga. Né? uhum, Ela não consegue fazer pratyahara, dharana, dhyana e samadhi. Até porque esses estágios, eles são muito mais energéticos, né? Então você tem um canal de energia ao longo da medula espinhal chamado Shushumna Nadi. E esse Shushumna, ele é dividido em 4 camadas. Né? As pessoas às vezes entendem o Shushumna como um único canal de energia, mas na verdade eles são 4, é como se fosse um palmito, né? Você tem uhum, a parte mais externa, que é o Shushumna. Depois você tem Vraja Nadi, Chitra Nadi e Brahma Nadi, como o canal mais central. Então, quando a sua consciência, né, ela vai penetrando esses canais, então, quando você faz um determinado número de pranayamas, por exemplo, né, a sua mente entra, ela começa a fluir pelo Shushumna. E isso é considerado pratyahara, ou a introspecção dos sentidos.
Depois, quando você avança, né, Vrajanadi vira Dharana, em Chitranadi vira Dhyana, meditação, e quando chega em Brahmanadi vira iluminação, vira o Samadhi. Então, o objetivo do yoga é você começar com esse aspecto externo, mas em algum momento você fazer a transição entre a parte externa e a parte interna. Quando você usa o yoga como uma maneira de se sentir bem, porque você não está se sentindo, você só consegue chegar até a divisão do caminho, né? Você não consegue fazer a parte interna, porque para chegar na parte interna, do lado de fora já tinha que estar tudo bem. E uma das funções disso é a própria filosofia, né? Sim. Porque a filosofia te dá um entendimento de uma série de coisas. Então, quando você compreende que existe uma diferença muito grande entre quem você é e quem você está, e todos os textos apontam para isso, usando nomenclaturas diferentes, né? Eles apontam para algo que é permanente, que é eterno, que é a nossa verdadeira natureza, e algo que é transitório, né? Eu já cheguei a falar isso com você, até o próprio Charaka Samhita, né? No Sharirastana, capítulo 1, eles apontam isso, né? Sim. Aquilo que é permanente e aquilo que é transitório, para fazer uma diferenciação entre quem nós somos e quem nós estamos. Quando a gente não tem isso muito presente na nossa consciência, qualquer coisa que aconteça do lado externo me afeta de alguma forma, porque eu acredito que aquilo aconteceu comigo. Uhum. Né? Eu não entendo que a minha verdadeira natureza não pode ser perturbada por absolutamente nada. E todo esse embasamento filosófico, ele é importante porque quando a gente vai tendo as nossas vivências internas, né? Esses mapas, esses textos, eles servem como mapas, né? Eles servem como guidelines para a gente entender tudo o que está acontecendo ali dentro. Os mestres costumam brincar que a gente não veio com um manual de instrução, né? Quando a gente nasce, a gente não nasce com um manual de instrução. Então, os mestres escreveram esses textos sagrados, né, como manuais de instrução para a gente ler e entender como funciona todo esse mecanismo, né? Desde o corpo, desde a mente e desde aquilo que dá origem a esse corpo e a essa mente, né? Essa é a função da filosofia. E até antes de a gente se aprofundar mais nesses conceitos que você está trazendo, eu queria dar um passo antes, porque isso normalmente gera uma confusão do que é. São duas confusões, né? Então, a primeira, qual a diferença entre a filosofia e o hinduísmo? Porque em vários momentos, até por conta de algumas práticas dentro do yoga e os termos que se usam também fazem várias correlações, né? Então existe, eu queria que você explicasse essa diferença e depois a diferença entre a questão do hinduísmo e até a prática do yoga, hinduísmo e religião, né? Que Ok. são aí é uma terceira confusão também, né? Muita confusão. É. Uma vez uma aluna veio fazer aula comigo e ela disse assim, yoga é religião? E eu disse, não. Aí ela disse, ok. Aí vamos começar a aula, né? Aí senta. Ela já deve ter feito assim, né? Um olho deve ter fechado, eu não vi porque eu estava de olho fechado. Mas provavelmente um olho dela fechou e o outro abriu, né? Bom, Uhum. enfim, ela fez a aula e no final da aula ela veio para mim e disse, você mentiu para mim. Eu disse, é? Ela disse, é. Ela disse, você disse que yoga não é religião. Eu disse, e reafirmo, yoga não é religião. Ela disse, mas eu sou budista e dentro do budismo a gente entoa o Om. Então yoga é uma religião. Eu sorri e disse, então você pode me dizer qual era a religião do Buda? Aí ela parou. Eu disse, até onde eu sei, né, ele nasceu dentro do hinduísmo, ele não concordou com uma coisa dentro do hinduísmo e ele foi procurar o caminho dele. Então o Buda não tinha uma religião. Os seguidores dele têm, mas ele em si não tinha religião. Então se o Buda não tinha religião e ele entoava o Om, né, o Om não tem nada a ver com religião. Né? Assim como Jesus não era cristão, né? Uhum.
sim. Percebe? As pessoas têm muita dificuldade em entender que, o primeiro de tudo, né, a gente tem que entender que toda religião tem um fundador. Né? E o fundador não era da religião que ele fundou. Né? Uhum. Aqueles que seguiram os ensinamentos desses mestres se tornaram alguma coisa, mas Uhum. eles não eram. Né? Então, esse é um ponto importante. O yoga não é religião e o hinduísmo não é uma religião. Né? O hinduísmo chama-se Sanatana Dharma. Né? Dharma vem da raiz verbal dur, que significa sustentar. Ou seja, são os princípios que sustentam toda a manifestação. São os princípios Uhum. que sustentam toda essa criação. E esses princípios, né, encerram em si determinados valores. Né? Então, quem segue o Sanatana Dharma, que comumente é chamado de hindu, ele tem uma conduta de vida baseada em determinados valores. E um dos maiores valores é chamado de Ahimsa Paramo Dharma, né? Ou seja, a não violência é a mais alta das condutas. E se a gente pega o primeiro yama dos Yoga Sutras, o primeiro é Ahimsa, né? A não violência. Então, assim, o yoga ele nasceu dentro dessa cultura, que também é chamado de cultura védica. Uhum. Então, o hinduísmo ele é um corpo de conhecimento, assim como o Ayurveda é um corpo de conhecimento, o yoga é um corpo de conhecimento, baseado na percepção e na experiência de vários mestres. Uhum. Então, o hinduísmo não tem um fundador, como todas as religiões têm. Ele é um conjunto de percepções, né, que foram passados oralmente de mestre para discípulo, baseado em determinadas condutas, né, que é chamado de dharma. Né? Então, confundir yoga ou o próprio hinduísmo com religião é meio equivocado. Né? Uhum. E às vezes o que dificulta isso é entender, porque tem umas imagens como essas aqui atrás, né? E aí as pessoas falam, ah, mas então vocês têm deuses, vocês são, como é que eles falam? Vocês idolatram, idólatras, vocês têm não sei o Ganesha, quê. uhum. É, Faz só que, puja. exato, só que todas essas imagens, na verdade, elas não são deuses, né? Elas são, como é que eu posso colocar? Elas são determinadas forças, determinados princípios, e mais do que isso, essas imagens, elas são lembretes de conduta. Né? Então, o hinduísmo ele é uma cultura baseada em determinadas condutas. E para relembrar essas condutas, essas imagens elas foram criadas. Então, por exemplo, se você pega uma imagem de Shiva, né, ele vai aparecer sentado meditando, né, como aqui atrás. Aqui não dá para vocês verem muito, mas né, ele vai aparecer sentado meditando e atrás dele vai aparecer uma montanha. Essa Uhum. montanha ela é branca. Existem três aspectos que regem toda a criação, começando pela mente humana, chamado Tamas, Rajas e Sattva. Cada um desses três princípios, eles possuem uma cor associada. E a natureza sátvica, que é a natureza da pureza, a natureza da harmonia, a natureza do equilíbrio, ela é representada pela cor branca. Uhum. Então, quando eu olho para uma imagem de Shiva e ele está lá sentado e atrás dele tem uma montanha de neve toda branca, isso me relembra que eu devo cultivar uma mente sátvica. Então, essas imagens são lembretes, elas não foram criadas para serem adoradas. Elas até Uhum. podem se a pessoa quiser. Só que se a pessoa não tiver a energia do entendimento, só a adoração não vai funcionar muito bem. Ele também está com os olhos semicerrados, né? Quando a gente está com os olhos abertos, significa que a gente está no mundo externo. E quando a gente Uhum. está com o olho fechado, significa que a gente está no mundo interno. E quando a gente está com os olhos semicerrados,
isso me relembra que eu tenho que criar um equilíbrio entre meu mundo interno e meu mundo externo. Então, essa é a função dessas imagens, né? Quando as pessoas Sim. não têm esse entendimento, elas acham que é idolatria, né? Elas acham Uhum. que são deuses, que são isso, que são aquilo, mas não que algumas pessoas não vejam dessa forma, mas assim, como o meu mestre costuma dizer, gente que tem bastante entendimento e pouco entendimento existe em todos os lugares. Né? E os mestres que têm bastante entendimento, eles explicam todas essas imagens dessa forma, né? Como uma forma de lembrete. Aliás, essa é a função da mitologia, né? Uhum. Educar. A função da mitologia é educar o povo a uma determinada coisa. E na questão do hinduísmo é educar o povo a um determinado, uma determinada conduta, um determinado comportamento. Uhum. Ok? E isso também está ligado a você conhecer o sânscrito, né? Como você também, você já falou do yoga e falou do Ayurveda, mas parte desse princípio, essas histórias todas, elas foram escritas no sânscrito e essa contação de história, né? Ela vem desde criança, né? As famílias Sim, hindus, eles contam isso, as crianças no princípio elas entendem realmente como uma história e quando vai crescendo, isso vai tendo esse aspecto de um uhum, primeiro momento de conduta e depois um aspecto até mental, né? Daquilo que está em você, né? Como é que eu é, reconheço essa simbologia dentro de mim, né? Então exato. é um passo a passo dessas histórias todas que são contadas e como elas vão se É, reformulando na cabeça, né? Do ouvinte, né? Ao longo da é. vida, né? Vamos dizer assim, né? Infelizmente, isso é uma coisa que está se perdendo, né? Uhum. Infelizmente. Mas durante muito tempo foi assim. Eu lembro que uma vez eu Foi. estava na casa de uma amiga e eu estava conversando com o pai dela, né? E o pai dela era quase da minha idade. E a gente estava conversando sobre algumas coisas e eu falei alguma coisa. Ele olhou para mim e disse: Nossa, né? Sabe que a minha avó me contava essa história quando eu era criança, né? Só que hoje em dia ele é um homem de negócios e a vida dele fluiu por um outro caminho. Mas durante muito tempo essa era e ainda é a função, né? Em muitos lugares isso Uhum. permanece. A gente tem duas Índias, né? A Índia dos vilarejos e a Uhum. Índia das cidades grandes, né? Então nas Grandes. cidades Uhum. grandes muito disso infelizmente acaba se perdendo. Mas você tem muitos lugares na Índia onde essa cultura ainda é muito forte, né? Sim. E é bem legal E visitar essas áreas. puxando esse até assunto do sânscrito, né, e Uhum. do que é esses textos, para quem é, quer estudar filosofia, por onde começa, né? E começa como? Eu estudo primeiro, depois eu pratico yoga, eu faço yoga, depois eu vou estudar. O que que vem primeiro? Na verdade, o Patanjali acho que já meio que já dá a dica, mas, É, mas então, mas assim, não é a nossa realidade aqui, né? aham, Então, na verdade, quando você começa é, tendo primeiro uma introdução, tendo primeiro um estudo, para depois gradativamente você passar para alguma coisa prática. Até porque dentro da tradição a gente começa a estudar mesmo aos 5 anos de idade, né? uhum, Então existe ali toda uma realidade que não é a nossa realidade, uhum, né? Então, assim, eu sempre falo para os meus alunos, a gente tem que desenvolver uma metodologia aonde a filosofia ela não seja separada da prática, né? Então, assim, quem faz aula comigo sabe que muitas vezes eu paro a aula e eu só explico determinadas coisas. Muitas vezes no uhum, começo da aula eu só explico uma série de coisas. Porque assim, se é uma filosofia prática de vida, eu não consigo entender essa separação, né? uhum. E quando você fala, por exemplo, só de asanas, você tem que ensinar os alunos a entender yamas e niyamas dentro da prática dos asanas. Porque, infelizmente, foi a porta que levou ele a entrar, né? Uhum. Ele não foi para um gurukula com 5 anos de idade
e ficou vivendo com o mestre e aprendeu. Ele apareceu ali e muitas vezes ele aparece porque ele tem insônia, porque ele tem dor nas costas, porque ele tem isso e aquilo. E eu sempre falo para os meus alunos, a porta de entrada não é o problema é quando o professor não mostra a porta da saída, né? Uhum. E aí a pessoa fica presa naquele conceito que ela tem. E as pessoas têm um conceito muito equivocado sobre yoga, né? Mesmo Uhum. sobre asana, o conceito é bem Uhum. equivocado, né? Mas o adequado seria que se começasse entendendo todo o princípio filosófico, para depois o aspecto prático ser colocado em andamento. E quais são É os muito mais textos? frutífero. Oi? E quais são os textos? Por onde se começa? Porque também tem Olha, vamos dizer, romantismo em cima também, né? Da filosofia. Aí a gente, às vezes, eu falo até por expectativa é, vamos estudar Bhagavad Gita ou, né, já Mahabharata, e é por eles mesmo que a gente começa, porque são textos. então, aí que tá, né? Você tem, por exemplo, dentro do Vedanta, você tem uns textos que são chamados de. é, são textos chamados Prakarana Granta, né? Prakarana Granta são textos de, como se diz, textos de introdução, né? Por quê? Porque se você lê o Gita direto, você não vai entender o que está ali. Uhum, Hum? O problema que a gente tem aqui é muitas vezes a ausência de um professor que te explique o que está ali, né? uhum, Então, se você simplesmente pegar o livro e ler, vai ser muito difícil de você entender alguma coisa. Então, esses Prakarana Granthas, eles são textos de introdução à filosofia. Mas mesmo esses, eles precisam de uma pessoa te explicando, né? Por sim. exemplo, você pega uma passagem do Gita, que diz, aquele que consegue ir através da fumaça é um sábio. A maior parte das pessoas associa a cor do arco-íris aos chakras. Uhum, Chakras não têm cor. Os tattvas, os princípios que regem, né, terra, água, fogo, ar, isso tem cor. E o chakra anahata, ele tem cor de fumaça. Dentro do Sushumna, a gente tem 3 nós psíquicos que impedem, né, a energia de fluir. Então, o Anahata, ele tem essa cor de fumaça, que é onde está o segundo grande, o segundo nó. E a sede da consciência está no 6º chakra, né? Então, quando o Patanjali diz aquele que é capaz de ir além da fumaça, ele está fazendo uma analogia de alguém que conseguiu remover o nó que existe no Muladhara, né? O nó que existe no Anahata, e chega então até a sede da consciência, que é o Agnya Chakra. Agora, se você não tem esse entendimento, você vai ler aquele que é capaz de ir além da fumaça, o que é que você pode interpretar disso? sim. Né? Nada. Você tem num texto de Hatha Yoga, por exemplo, esse é mais engraçado ainda, que diz, aquele que come carne de vaca e bebe álcool deve ser louvado como um yogi. Hum, Esse é mais perigoso, mais né? perigoso. Porque a carne esse vai deixar um monte de gente na churrascaria e bêbado e se achando yogi. Né? A carne de vaca é uma simbologia para a língua, né? Uhum, E o álcool é referência a uma substância, que a gente pode chamar de um neurohormônio, que os yogis denominam como amrita. Então isso é uma sim. alusão a um exercício de yoga chamado Kechari Mudra, onde você gira a língua para trás e você pressiona a pineal com a ponta da língua lá atrás da campainha. E quando isso acontece, isso gera um estado como se fosse uma embriaguez, Hum, sabe? Então sei. o texto diz, aquele que come carne de vaca, ou seja, aquele que engole a própria língua,
né? E bebe álcool, ou seja, aquele que estimula, né, esse amrita através da pressão da pineal com a ponta da língua, é um yogi. Então percebe porque assim, Swatmarama ele deixa claro no Hatha Yoga Pradip que a yoga você não aprende em textos. Os textos eles servem para manter o conhecimento, né? Então, se você, porque senão esse conhecimento ele pode se perder. Então, por exemplo, você vai estudar o Ashtanga Hridaya sem um Vaidya, você não vai entender, né? Meu professor diz que um livro sem um guru, né, sem um mestre ou sem um professor, não tem prana, né? Então, Não, o livro é só um livro, né? Então você precisa de alguém que te guie, e até porque é difícil para gente, principalmente para nós ocidentais, mesmo o Ashtanga traduzido, né? uhum, Você lê exatamente, vai pegar exatamente essa frase, são coisas desse tipo que você às vezes encontra, né? E se você não tiver alguém para te guiar nessa interpretação, né? Você também se perde. E ele diz, né? Não tem claro, prana. Um livro não tem prana, né? Prana está exato, exatamente na fala do seu professor, do seu guru, né? Do seu mestre, né? exatamente, né? Então, esse talvez seja um dos grandes problemas que a gente tem aqui, né? A gente não tem tantas pessoas assim conhecedoras desses textos a ponto de poder guiar alguém para que a pessoa realmente ela tire proveito daquele texto, né? Daquele, Uhum, né? sim. Infelizmente. E até você está falando também que o yoga é uma prática, né? E existe também a palavra prática e sadhana. Uhum. E qual a diferença? Então, assim, na verdade, as duas significam a mesma coisa, mas para os yogis, eles fazem uma diferenciação nesse processo e eles dividem isso em quatro partes, né? Então, a primeira eles chamam simplesmente de practice, né? Prática mesmo. Uhum, E eles dizem o seguinte, que a prática ela tem duas características. A primeira é que quem decide o objetivo é o próprio praticante. Então, assim, eu faço a minha prática porque eu tenho dor nas costas, e se eu não fizer, dá dor, e eu vou para a aula para me livrar da minha dor nas costas. Porém, quando a minha dor nas costas fica boa, eu sumo da aula. uhum, Então, o segundo aspecto é inconstância. Né? Então, primeiro é o aspecto, quem decide aonde eu quero chegar sou eu, e o segundo é a inconstância, porque quando eu estou me sentindo bem eu não vou, e quando eu não estou me sentindo eu vou. Quando essa pessoa ela persiste nesse processo e ela entende que existe muito mais escondido por trás dessa prática do que simplesmente tirar uma dor nas costas, porque senão eu posso ir num quiropata e ele vai fazer a mesma coisa, né? uhum, Então eu entendo que existe algo além. Esse algo além é chamado de sadhana, que também significa em sânscrito prática, só que ela uhum, tem duas características diferentes. A primeira é que quem define aonde eu vou chegar é o próprio yoga, uhum, moksha, libertação. Então não sou eu que escolhi que eu quero, o yoga foi criado para isso, então quem definiu qual é a meta final não fui eu. Então uhum, quem definiu a meta final foi o próprio yoga. E o segundo aspecto é que existe a constância. Então, no primeiro, inconstância, e quem define sou eu. No segundo, a constância, e quem define é o yoga. Quando o uhum, sadhana ele se torna mais, como eu posso dizer assim, mais estabelecido, isso vira um estilo de vida. Então, yoga não é mais algo que eu faço durante 1 hora e meia, 2 vezes por semana. Meu estilo de vida vira um estilo de vida yogi, né? uhum, Eu começo a pensar como um yogi, porque assim como o Ayurveda, o yoga é
uma linha de raciocínio, né? Uma mentalidade. E a partir do momento que esse estilo de vida se ele se solidifica, então isso vira uma conduta. E aí a conduta leva a gente ao começo da história, que é viver de acordo com o Dharma. Né? Esse é o processo, né? Que infelizmente nem todo mundo faz esse processo, mas é o que deveria ser feito. Professor, nós estamos Diga. aqui 15 minutos, né, para terminar Ok. a nossa live. Mas eu queria, nesses 15 minutos, a gente fazer um jogo de perguntas e respostas. Ok. Um jogo rápido, mas eu me inspirei muito Tipo nesses Marília textos. Gabriela, né? Não na Marília O que Gabriela, é eu me isso para inspirei no você? me inspirei nos textos. Estou quase faltou uma peruca. Isso. Vamos lá, Lu Gabriela. Lu Gabriela. Minha filha, minha filha. Mas esses textos antigos, eles têm muito essa coisa. Sempre é alguém perguntando, né, para um mestre, e Sim. aí a resposta, né? Aliás, Uhum. os textos de Ayurveda e de Yoga, eles são sempre escritos dessa A forma. mesma coisa, sim, também. Exatamente. Faz parte da tradição isso, né? Então, cumprindo essa tradição, vamos lá. Uhum. O que é vida? A vida é uma maravilha a ser vivida, não é um problema a ser resolvido. Qual é o propósito da gente estar vivo? Nenhum. Nenhum. A não ser viver. A gente deve entender que a mente procura razão para tudo. Uhum, uhum. Então, dar uma razão para a vida é a mesma coisa que dar razão para o amor. Se o amor tiver razão, ele não é razão. Ele é paixão. Se ele não é amor, né? Ele é paixão. Por Uhum. isso existe o ditado que diz que o amor ou o coração tem razões que a própria razão desconhece. Então, o único propósito de estar vivo é viver. E a gente só consegue viver quando a gente entende que a vida é uma maravilha a ser vivida, não é um problema para ser resolvido. Como se diz dentro da tradição, é lila. Só uma brincadeira. Por que quando nascemos nós esquecemos que somos o todo? Pela identificação que a gente constantemente criou por quem nós estamos, né? Então, durante todo esse período dentro do samsara, né, você se identificando, né? Por exemplo, alguém pergunta para você, quem é você? Ah, você vai falar, eu sou a lua Kimi, não sei o quê, papapá, né? O Uhum. Shankara, por exemplo, ele daria uma outra resposta, né? Quando perguntaram para ele quem ele era, ele disse, Mano Buddhi Ahankara Chittaninaham, né? Eu não sou nem a mente, eu não sou o intelecto, eu não sou o ego. Né? Tudo aquilo que a gente chama de eu, né, que a gente considera como eu, né, no Nirvana Satakam, Shankara já começa justamente dizendo o contrário. Né? Eu não sou nada disso. Eu costumo brincar com os meus alunos dizendo, se você quer saber quem você é muito fácil. Tudo aquilo que você pode pensar sobre você, todos os conceitos que você pode ter sobre você, é o que você não é. Você removeu tudo isso, é o que você é. Tudo isso que a gente pensa, tudo que está dentro da mente, está relacionado a quem nós estamos, não a nossa verdadeira natureza. E essa é a importância do estudo dos textos, porque os textos mostram isso, eles provam isso. Né? Uhum. Então, por exemplo, tem um texto chamado Taittiriya Upanishad, que ele usa a seguinte metodologia. Ele pergunta, você conhece seu corpo? Sim. Então, você não pode ser o corpo, porque o corpo é objeto e você é sujeito. Você Uhum. conhece seu corpo energético, se você está com bastante vitalidade ou pouca vitalidade? Sim. Então, você não pode ser Pranamaya Kosha, porque Pranamaya Kosha é objeto e você é sujeito. Você conhece a sua mente? Se ela está agitada ou se ela está calma? Sim. Então, você não pode ser a mente, porque a mente é objeto e você é sujeito.
Você conhece Vijnana Maya Kosha, você sabe seu intelecto, se você está entendendo tudo que está sendo falado ou não está entendendo nada. Então você não pode ser Vijnana Maya Kosha, porque Vijnana Maya Kosha passou a ser objeto e você é sujeito. E o último corpo, né? Ananda Maya Kosha. Você sabe se você está feliz ou se você está triste? Sim. Então você não pode ser Ananda Maya Kosha, porque Ananda Maya Kosha é sujeito, é objeto e você é o sujeito. Então você é aquilo que conhece tudo. E aquilo que conhece tudo não pode ser conhecido. Porque para ser conhecido vai ter que virar objeto e você não pode objetivar o sujeito. Eu sempre brinco que as pessoas só não se iluminam porque elas mataram muita aula de português. Elas não sabem fazer, né, análise sintática do texto. Então elas não sabem a diferença entre sujeito e objeto. E elas ficam confundindo uma coisa com a outra. Se não tivesse matado tanta aula, se iluminaria mais fácil. Já que você chegou nesse assunto, como Marília Gabriela faria no final, o que é então a iluminação? A iluminação é você se desvincular de todas aquelas coisas que você considera como você, né? Todas essas falsas conexões, tudo isso que você chama de eu, né? São identificações equivocadas. A iluminação é justamente quando você consegue se desidentificar, né? De todas essas associações que você fez, que você chama de eu, de isso e daquilo. E óbvio, quando isso acontece, essas identificações, esses papéis, eles continuam, porque você está aqui, né? Mas você não tem essa identificação. Eu costumo dizer assim, olha, aqui em São Paulo, né, existe muito roubo de carro. Então, nesse exato momento, estão roubando um. Você sofre? Não, porque não é o seu carro. Então, não tem identificação. Agora, nesse exato momento, no mundo inteiro, tem uma criança nascendo. Quem é que está feliz? Só quem tem identificação. E tem gente morrendo agora. Quem é que está triste? Só quem tem identificação. Então, a gente nasce e a gente vai criando cada vez mais essas identificações. E essas identificações vão afastando a gente cada vez mais da nossa verdadeira natureza. Quando a pessoa se ilumina, essas identificações elas desaparecem, mas os papéis permanecem. Então você continua um homem, você continua um marido, você continua um professor, você continua um tudo. Só que você sabe que, na verdade, você é a consciência pura que está emprestando vida para tudo isso que você acredita que tem vida. Isso é iluminação. Ou, como diria Guruji, a iluminação, a mente iluminada é aquela que vê as coisas como elas são e não como nós gostaríamos que elas fossem. Sim, Só isso. É só isso, né? É o que você ensina, né? Que é o descolorir, né? Que a gente deve praticar. Exatamente. Exato. Enxergar Porque a o que é palavra realmente. A palavra vairagya, geralmente ela é traduzida como desapego, mas ela é formada, e aí a importância do estudo do sânscrito, porque você vai pegar, né, a raiz verbal, você vai separar essas palavras e tal, e a palavra vairagya, na verdade, ela vai dar sem cor, né? Raga como cor e vá como sem. Então, vairagya é sem cor, ou seja, é o ato de descolorir, né? O que significa descolorir? Significa olhar para uma pessoa e ver só uma pessoa. E não encher ela de atributos. Porque com o passar do tempo, esses atributos eles provavelmente vão cair. E aí depois, quando eles caem, você diz que a pessoa te decepcionou. Não, ela não te decepcionou. É você que enxergou nela o que não era ela, né? E da mesma forma, a gente se entope de atributos. E a gente se identifica com esses atributos. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou assim, eu sou assado. E na iluminação o que acontece é que essa identificação com esses atributos, eles desaparecem. E aí o yogi, ele, como consciência pura, ele vive através da mente e não como a mente. E ele vive através do corpo e não como o corpo. Nós vivemos como um corpo e uma mente. Eles vivem com uma consciência que se manifesta através de uma mente e uma consciência que se manifesta através de um corpo.
Por isso eles sabem que, na verdade, eles são essa consciência, e não esse conjunto de corpo e mente. E até para. Isso não estava, né, me surgiu agora essa pergunta, né? Na verdade, é uma observação. Porque quando você fala em identificação, a gente está falando basicamente em separação, né? E essa separação, que ela parte do princípio da origem de todos os problemas, que vem da ignorância, né? Uhum, E, e a maioria desses mestres, eles dizem que a origem de todos os problemas da humanidade, ela parte do processo da ignorância que gera a separação. E daí a nossa identificação pela cor, pela religião, pela nacionalidade, né? E, enfim, por todas uhum. as coisas que hoje estão, que a gente olha aí para fora e percebe o quanto que isso nos afeta e nos agride também, né? Porque a gente, É, ao mesmo tempo, a gente está nesse processo interno, mas a gente está vivendo o externo também, né? sim. Mas o princípio, a base, né, do problema está na identificação que gera a separação de nós como seres humanos, né, da nossa origem única, né? Patanjali diz, avidya asmita raga dvesha binivesha klesha. Né? Klesha é sofrimento. Então ele começa Uhum, com avidya, ignorância, egoísmo, apego, uhum. aversão e o medo da E, morte. e Então, o medo. assim, Uhum. oi? Medo, né? Não, e o E medo. medo Uhum, da perda, né? Medo da perda, na verdade. uhum, E assim, aí também, de novo, a importância, né, dos textos, né? Krishna no Gita, ele diz, existem muitos corpos e eu sou o conhecedor dos corpos. Né? Então, esses textos, eles apontam sempre para uma consciência única que empresta vida para toda a criação. E eu sempre costumo dizer que a verdadeira espiritualidade é você conseguir enxergar a unidade por trás da diversidade, né? Então, quando eu entendo que existe uma vida única e essa vida única empresta vida para todas as coisas, assim como a gente tem uma eletricidade única emprestando vida para vários equipamentos eletrônicos, tendo que, apesar da diversidade que os meus olhos veem, no fundo, só existe a unidade, né? uhum. E essa unidade, ela é única em todos nós. Essa é a razão pela qual Jesus disse, eu e meu Pai somos um. Né? Uhum, Então, assim, existe uma unidade por trás de toda essa aparente diversidade. E aí, quando eu entendo isso, não existe o outro, né? uhum. Percebe? Sim. E essa é a síntese, esse é o sutra do hinduísmo, né? E é isso que faz com que o hindu tenha uma conduta de vida adequada, porque ele não enxerga o outro como diferente dele mesmo. E aí ele não Uhum. faz para o outro aquilo que ele não faria para ele mesmo, né? Porque ele se enxerga Então, nesse outro ele se também, né? enxerga no outro, né? Essa é a razão, né, pela qual aqui a gente não faz isso, porque é muito complicado, né? Mas essa é a razão pela qual se usa aquele tilaka aqui, né? Uhum, uhum, Porque você, na sua prática, no seu puja, quando você faz aquilo, você está num momento ali de união, né? E aí, quando você põe o tilaka na sua testa e você olha na testa do outro e também tem aquilo, né? Você lembra que ele também teve esse momento de união e que, na verdade, a, a separação ela é só aparente, ela não é real. Só existe uma única vida sustentando toda essa vida, e essa única vida que sustenta toda essa vida é a nossa verdadeira natureza, Ishvara. Ishvara. Professor, estamos a 1 minuto Ok? e para a gente finalizar, eu queria que você falasse as escolas que você dá aula, para quem se interessou e te ouviu, porque teve muita gente comentando, eu vou gravar no IGTV, então o pessoal está pedindo para gravar, e para quem Uhum. está interessado em te ouvir, as pessoas podem te encontrar? Ah, no momento, né, com essa questão online, eu estou dando aula numa yoga, né? Se quem quiser também pode entrar aí no meu, sei lá como é que faz isso, não entendo muito, mas pode entrar no meu Insta e me perguntar. Eu Uhum, dou aula no Shivalaya também,
No Shivalaya eu dou aula de filosofia, dou aula prática e dou curso de formação. No Yoga Flow eu dou curso de formação também e dou aula teórica. Dou uma aula chamada Desvelando